Olá, tudo bem? Aqui é o Otávio. No vídeo de hoje vamos aprender a como configurar os itens do DRE. Vale lembrar que o DRE do Ótimo Gestor ele é financeiro, então ele leva em consideração as receitas e despesas lançadas no sistema, contas a pagar, a receber, vendas, compras, tá bom? E não geramos o DRE contábil, tá legal? Então, para configurar o DRE, vamos entrar em Financeiro, DRE, Itens do DRE. O item do DRE, ele é obrigatório e fundamental para que a gente possa gerar o nosso DRE, tá bom? Então aqui a gente vai configurar as linhas que a gente quer visualizar no nosso demonstrativo de resultado de exercício aqui, tá bom? Então entrando na tela, o sistema me traz aqui o tipo, né? Então estou cadastrando itens do DRE, mas qual tipo de item eu quero cadastrar? Então temos 4 opções aqui. Temos o agregador, apuração, despesas e receitas. O que é cada uma aqui, né? Então, receitas, que é essa que o sistema já traz aqui na tela, quando eu entro nela, ele está me trazendo aqui todas as minhas contas, né? De fluxo financeiro ali, fluxo de caixa, das receitas. Então, observe que eu tenho aqui empréstimos, né? Eu tenho aqui investimentos, as receitas de serviço. Já se eu escolher despesa, ele vai me trazer todas as despesas que a gente cadastra também lá no contas a pagar, ó. Tá tudinho aqui. Quando eu escolho apuração, o sistema me abre aqui as opções, né, que o próprio Ótimo Gestor fará apuração. Então isso daqui é muito importante, principalmente para empresas que fazem vendas, né? Então a gente tem aqui vendas líquidas, vendas brutas, imposto sobre vendas, devolução, tá bom? Custo do estoque, imposto sobre receita, adiantamento. E a gente tem aqui também uma novidade que é o nosso agregador, que eu já vou explicar mais para frente aqui. O agregador, ele é um item obrigatório de todos esses que eu falei. A gente tem que ter receita, despesa e agregador para poder gerar o DRE. O agregador é aquele formador de linha totalizadora, onde eu posso criar o total de receita, total de despesa, subtrair um pelo outro, e a gente pode fazer até fórmulas. Eu vou explicar ele mais para frente. Então, mais uma coisa importante da gente saber. Na hora que a gente gera o nosso DRE, o sistema ele tem uma sequência lógica de imprimir ali os dados, tá bom? Ele primeiro vai imprimir as minhas receitas e depois ele vai imprimir as minhas despesas. E qual ordem que ele vai seguir, né, de cada um? Ele vai respeitar a ordem do código, que é o próximo item que ele me pergunta aqui a seguir, tá bom? Então dentro de receitas eu vou ter os códigos de receitas. Dentro de despesas eu vou ter ali os códigos das minhas despesas, tá bom? Se a gente clicar na lupinha, a gente consegue consultar os que já estão cadastrados. Eu vou conseguir ilustrar melhor o que eu estou dizendo. Então, olha que interessante. Tudo que começa com D aqui são despesas. Então olha a ordem que vai mostrar no meu DRE, né? Ele vai mostrar quando imprimir as despesas com embalagem, com frete, comerciais, despesas com ocupação. Tudo isso daqui foi itens que eu criei. Mesma coisa para receitas. Na hora de imprimir receitas, ele vai trazer aqui, ó, receita de serviços, entradas de empréstimos, entradas de investimentos, tá bom? Já o X aqui é o nosso agregador, que é a linha totalizadora. Ele já tem uma maneira diferente de se comportar, tá bom? Que eu vou explicar mais a seguir. E aqui a gente também tem os códigos de apuração, que no caso eu tenho aqui vendas brutas, custos de mercadoria e impostos, que eu também já vou explicar mais a seguir. Então, por que eu estou enfatizando isso? Porque o código que vamos atribuir aqui para o nosso tipo de DRE, ele vai influenciar na ordem de pressão na hora de gerar o relatório, tá bom? Então, vou exemplificar aqui alguns itens de DRE, tá? Aqui eu estou numa base de demonstração aqui da Ótimo Gestor. É uma base que a gente trabalha tanto com a parte de serviços, fazendo locação, ordem de serviço, cobrando serviços, né? E a gente também tem uma parte aqui que faz venda de mercadorias, que é um distribuidor, que tem impostos, tá bom? Então estou configurando o DRE com uma empresa que está mais ou menos nesse cenário aqui para a gente exemplificar. Então, receitas, né? Eu vou colocar aqui o código da receita que eu quero. Então vai ser a minha primeira linha ali da DRE praticamente.
E aqui eu vou colocar a descrição, qual o nome que eu quero, né, para essa minha receita. Então poderia colocar aqui, por exemplo, receita de serviços. Para mim é importante que ela seja a primeira linha, tá bom? E aqui embaixo, como eu falei, ó, ele está trazendo todas as receitas que eu tenho lá no meu contas a receber, tá legal? Então eu vou escolher aqui as contas que eu quero que seja totalizado nessa minha linha do DRE, né? Então eu poderia escolher aqui, ó, que eu quero serviços que é franquia e excedente, e aqui serviço dos demais serviços, tá bom? Eu faço isso e vou apertar o processar para gravar esse registro. E assim eu vou criando mais receitas de DRE aqui, tá bom? Eu vou mostrar alguns exemplos que eu já tenho aqui. Então eu criei aqui, ó, receita de serviços, o R001. Eu criei aqui também o R002, que é receitas de empréstimos. Olha lá. Aí eu atribuí aqui minhas contas de empréstimos. E eu também criei aqui o meu R003, que eu chamei aqui de entrada de investimentos. Eu marquei aqui bolsa de valores e bitcoins para exemplificar. Um detalhe importante, tá bom? Aqui é o código da minha conta de receita. E aqui tanto faz, na verdade não faz diferença nenhuma quando eu escolho uma conta sintética, tá bom? Que seria o 2 e o 21. Aqui só faz diferença para o DRE a conta onde a gente faz o lançamento, ou seja, os que tiverem 4 dígitos, tá bom? Aqui vem o nome da minha conta e aqui o sistema ele mostra, né, se se trata de um crédito ou um débito. E aqui se eu já utilizei essa conta, né, de receita em algum outro item do DRE, ele vai me mostrar aqui que já está em uso. Legal? As minhas despesas é a mesma coisa. Eu vou trazer aqui despesas, só que ao invés de criar minhas contas de receitas, agora eu estou falando de despesas, né? Então eu mudei ali, ó, já trouxe meu código 003 aqui. E o que que tem nesse meu código aqui, né? Despesas comerciais. E aqui eu marquei tudo que eu julgo, né, que é uma despesa comercial. Então tá aqui, ó, despesas administrativas gerais. Coloquei aqui tudo que eu quero que seja somado nessa minha linha do DRE de despesa, tá bom? Então pensando nisso, eu fiz mais alguns exemplos aqui, tá bom? Ó, de despesas. Despesas com embalagem, com frete, comercial, despesa com ocupação, utilidades de serviço, com base na ordem que eu gostaria que fosse exibido no DRE e com base no que eu gostaria que fosse impresso no DRE. Então, por exemplo, eu coloquei aqui despesas com pessoal, né? O que eu agreguei nessa minha conta do DRE? Tudo que está relacionado ao departamento pessoal. Legal? Então com isso a gente já aprendeu a configurar aqui as receitas e as despesas. Lembrando que a gente tem que informar o código, colocar o nome, escolher os itens e processar, tá bom? Agora eu vou explicar como que se trata aqui as nossas contas de apuração, tá bom? Eu estou utilizando 3 exemplos aqui no meu DRE. Então eu criei um item de apuração aqui chamado vendas brutas, tá legal? Então o que eu estou chamando de vendas brutas? Eu tenho uma apuração aqui que é vendas brutas, que é o que? A venda dos meus produtos com os impostos, tá bom? Então eu tenho aqui vendas líquidas, vendas brutas, né, que se trata de crédito, entrada de valor no meu DRE. Já imposto se trata de uma saída. Tem aqui devolução, imposto sobre devolução. A gente tem várias apurações aqui que o sistema faz com base nas nossas vendas e entradas de mercadoria, tá bom? O que eu estou usando aqui como apuração? Venda bruta de produto. Eu utilizei aqui também o custo das mercadorias vendidas, que eu quero esse custo lá no meu DRE. E eu também cadastrei aqui os impostos sobre vendas, tá bom? Então, um detalhe muito importante, essas apurações aqui é com base na competência, tá bom? Ou seja, na data do lançamento. Todas essas minhas contas de apuração é cuidada na data de competência. Já as despesas e receitas eu posso escolher se é competência ou data de caixa na hora que eu gerar o meu DRE, tá bom? Agora, essa apuração ela não é obrigatória para mim gerar o nosso DRE, tá bom? O que eu preciso ter é receitas, despesas e agregador, que inclusive é novo, é o próximo item que eu vou explicar, que é o que aparece aqui com X quando a gente olha os itens do DRE, né? Então, eu criei um agregador aqui, vamos começar com bem fácil, o 001. Agregador, o código dele, o sistema ele leva em consideração também o código do agregador, e a gente tem aqui o tipo,
O que é esse tipo? Se eu quero fazer por contas, quando eu falo contas, é os itens do meu DRE. Olha aqui, ó, se vocês prestarem atenção, está todos os itens do meu DRE aqui, quando eu escolher esse agregador por contas. Tá legal? E eu também tenho aqui uma opção por forma de cálculo. Tá legal? Que eu já vou explicar mais a seguir o que é. Então, quando eu escolho aqui que é por contas, o que eu posso fazer? Escolher aqui as receitas e despesas que eu quero creditar nessa minha linha. Então aqui eu criei um exemplo bem simplório, ó. Eu estou chamando esse agregador de total de receitas e o que tem nele? Vendas brutas de produtos, receita de serviços, entradas de empréstimos, entrada de investimento. Talvez eu nem deveria colocar aqui o empréstimo, mas eu coloquei para simbolizar aqui no nosso exemplo. E aqui o sistema me pergunta o que ele deve fazer nessa linha, né, agregador aqui. O que ele deve fazer com esse lançamento? Então, vendas brutas, ele deve ser um débito ou um crédito, né, nessa minha linha. Então, como eu estou falando de total de receitas, eu estou deixando tudo como crédito, as linhas que eu selecionei, ó. Bacana? Mais um exemplo de agregador aqui. Eu tenho aqui uma linha que eu chamei de margem bruta. Olha que interessante. Aqui eu já fiz algo um pouquinho diferente. O que eu estou chamando de margem bruta para aparecer no meu DRE, né? Ele também é por contas. E eu estou escolhendo aqui meus itens A002 a 003, que é o quê? O custo das mercadorias vendidas e os impostos sobre vendas. E eu estou falando que esses dois aqui devem debitar dessa minha conta margem bruta, legal? E aqui embaixo eu estou falando também para incorporar o meu total de receitas. Mas o que eu faço com esse total de receitas? Eu estou acreditando. Ou seja, eu estou pegando o meu total de receitas e debitando os impostos mais o custo de mercadoria vendida. É o que eu estou chamando de margem bruta, que eu vou imprimir lá no meu DRE. Tá bacana? Então, outro detalhe importante, né? Como que o sistema sabe em qual lugar do DRE ele tem que imprimir essa margem bruta, né? Eu vou explicar aqui, mas na hora de gerar o DRE eu vou explicar novamente. Ele sabe aqui, por exemplo, ó, que se eu fosse vindo para uma ordem lógica de código, o meu A003 aqui seria o meu último item do DRE, seguindo aquela sequência lógica que eu falei, de que primeiro vem as receitas e depois vem as despesas, né? Então ele sabe que vem o total de receitas, seria a minha última linha, porque a última linha de total das receitas é o meu R003. E depois ele vai saber que eu já tenho aqui duas apurações de saídas, ó, que é o custo de mercadoria vendida e dos impostos sobre vendas. Então ele vai imprimir essa linha agregadora logo abaixo dele, tá bom? Vamos pegar mais um exemplo aqui de agregador, que é o que eu estou chamando aqui de margem líquida. Olha que legal. Já na margem líquida, o que eu estou fazendo, né? Eu estou debitando aqui dessa minha linha agregadora despesas com embalagens, despesas com frete, e estou pegando aqui o resultado da minha margem bruta. É o que eu estou chamando aqui de margem líquida, tudo bem? Agora eu vou mostrar um aqui que é por fórmula de cálculo, tá bom? Que é a linha, por exemplo, aqui de lucro. Ó, já ela eu estou fazendo uma fórmula de cálculo, só para poder exemplificar, porque eu poderia utilizar também por contas essa continha que eu fiz aqui, né? Então, o que eu coloco aqui na fórmula? Os códigos do item do DRE, exatamente esse mesmo código que aparece na lupinha, e a fórmula que eu quero que o sistema faça. Como se fosse aquela calculadora que tem lá no Excel, que eu tenho que formar a fórmula igualzinho, tá bom? Então aqui eu estou começando com um exemplo bem simples, ó. Lucro. O que eu estou chamando de lucro? X003 menos X004. Quem são essas entidades aqui, né? Ó, o 03 é minha margem líquida menos o meu total de despesas, que é o que eu estou chamando de lucro aqui no meu exemplo. Bom, agora eu vou mostrar um outro agregador um pouquinho mais avançado, só para vocês entenderem a possibilidade que temos aqui, que é a margem líquida em percentual. O que eu estou fazendo com ele, né? Eu estou pegando o meu X5, dividindo por X001, multiplicando por 100. Então, o que eu estou fazendo aqui na prática, né, para exibir a margem líquida? Eu estou pegando o meu X5, o lucro, legal? Estou dividindo por X1, que é o total de receitas,
estou multiplicando por 100. E é o que eu estou chamando de margem líquida. Tá bom? Não tem uma regra para os itens do DRE que você quer criar. As fórmulas pode ser da maneira que quiser criar. O que precisa ter para gerar o DRE é ter receita, ter despesa e ter um agregador. Nem que o agregador seja a diferença do receitas e despesas, tá bom? É basicamente isso para gerar o item do DRE. No próximo vídeo a gente vai aprender ali como gerar o DRE. Até breve!